na cruz, onde na cruz o Senhor Jesus, Ele nos deu uma nova realidade, o Senhor nos deu uma nova identidade, o Senhor nos deu um novo lugar. E eu ia recapitular algumas coisas, mas devido ao tempo eu não vou conseguir, e eu já vou entrar para a segunda parte direto, que eu gosto de iniciar por uma frase, porque quando o Senhor, às vezes eu estou orando, conversando, ou ouvindo uns dos pastores ministrarem, às vezes eles falam alguma coisa que eu digo, cara, isso, e ouvindo algumas mensagens dessa casa, alguns pastores, nas conversas que nós temos, onde nós falamos muito a respeito de identidade, nós falamos muito daquilo que Cristo conquistou por nós, e nessa noite eu quero conversar com você sobre maturidade é viver por revelação e não por uma mente caída. Nós estamos falando sobre maturidade há algum tempo, e esta foi a frase que mexeu comigo. Maturidade é viver por revelação e não por uma mente caída. O que é uma mente caída? É uma mente que ela está condicionada a antes da obra da cruz, a antes da revelação de quem Cristo de fato é em nós e do que Ele fez por nós. Mas se somos aquilo que a cruz conquistou, então precisamos encarar uma verdade espiritual muito importante. Muitos já nasceram de novo, mas ainda pensam como antes da cruz. Muitos já têm uma realidade após a cruz de Jesus, mas ainda vivem com uma mente condicionada a antes da cruz, a uma mente de escravo, há uma mente de quem trabalha para comer, quem não vive, há uma mente de quem sobrevive. Sabe, aquelas pessoas que não conseguem viver, que não conseguem usufruir da vida, mas que a missão parece delas nessa terra é sobreviver, e parece que quando chega no final do dia diz assim, ufa, sobrevivi mais um dia. Mas Jesus, Ele fez uma obra completa na cruz por mim e por você, e Ele não nos deu uma vida para sobrevivermos. O Senhor Jesus nos deu uma vida para vivermos a plenitude dela. Vivemos uma vida de plenitude aqui nessa terra, porque a cruz, ela transformou, ela trouxe vida ao nosso espírito e nos fez novas criaturas. Não nos fará novas criaturas. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você se torna uma nova criatura. No reino do Espírito, essa mudança é na hora, mas na sua mente existe um processo. Então, quanto mais você renovar a sua mente, quanto mais você buscar nas Escrituras, quanto mais intimidade você tiver com o Espírito Santo, para Ele te ajudar a revelar para você mesmo quem você é em Cristo Jesus. Porque às vezes nós buscamos tanta revelação de Cristo, de quem Cristo é, que nos esquecemos de olharmos no espelho e enxergarmos quem nós somos nele. Porque você pode ter a revelação de Jesus, porque Pedro, você lembra que Jesus está perguntando quem ele é, e Pedro, ele tem a revelação de quem Jesus é. Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que você perceba que logo quando ele tem a revelação de quem é Jesus, Jesus dá uma revelação de quem Pedro é, e tu és. Ou seja, às vezes nós ficamos tão deslumbrados de termos a revelação de quem Cristo é, que não nos apercebemos que o Espírito já nos revelou quem nós somos nele. Estamos juntos? Cristo já nos revelou quem nós somos nele, e isso você precisa entender. E a maturidade, ela acontece quando a mente é alcançada pela revelação da obra da cruz. Então a nossa mente precisa entender o que foi a cruz de Cristo para mim e para você. Por isso que nós vamos trabalhar um pouco nisso hoje. Abra comigo aí a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Hoje nós só vamos dar um pontapé inicial. 1 Coríntios 2, 16.
Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, todavia, nós temos a mente de... Opa! Essa frase aqui, esse temos, está no passado, ou está no futuro, ou está no presente? Nós temos. Você não vai ter. Você já tem a mente de Cristo. Então a obra redentora da cruz nos deu, a mente de Cristo. E a Escritura não diz que nós vamos ter um dia, ela está dizendo que nós temos. O problema não é a ausência de identidade, então, irmão. A questão não é só problema de identidade, o problema é viver guiado por uma mente ainda marcada pela queda. O problema é nós temos uma identidade, mas vivemos uma realidade de queda. Você tem uma realidade de vida, mas ainda vive uma realidade de queda. Porque se nós sobrevivemos, estamos contentes. Tem gente que diz assim, ó, trabalho de dia para comer, e tem gente que está feliz com isso. Mas não é a realidade de Jesus para você. A realidade de Jesus para você é que você coma o melhor desta terra, porque a terra Deus deu aos homens, e essa é a realidade, essa é a verdade. Só que é uma verdade que o diabo tenta ofuscar, criando pânico, criando confusão, criando pavor, colocando notícias a toda hora nas redes sociais, nos meios de comunicação, dizendo: está tudo acabando, está tudo desmoronando. E o Senhor, na sua realidade, está dizendo: em mim, 1000 cairão à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas você não será. Essa é a realidade, irmão. A realidade de quem está em Cristo só é tocado se Deus permite. Você só é tocado se Deus permitir que você seja tocado. Você só é atingido se Deus permitir que você seja atingido. Não importa de que lado venha o míssil, não importa a tecnologia do míssil do reino do inferno, ele só vai atingir você se o Senhor permitir. Aleluia! Porque nós temos uma doma ao nosso redor, chamado anjos do Senhor. Aleluia, irmão. Nós temos uma doma de ferro em volta de nós, chamada anjo do Senhor, que nos guarda. Nós temos um Espírito habitando em nós, que nos dá a força de 1000. 5 de vós perseguirão a 100, 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão. Por quê? Porque esse é um poder que a Bíblia diz de poder sinérgico. Poder sinérgico significa que a soma dos dois é maior do que os dois individuais. Que quando nós nos unimos, a nossa força é muito maior do que a nossa individualidade. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra uma igreja, mas não uma igreja de qualquer forma, uma igreja unida em um só corpo, um só espírito, um só propósito, que adora o mesmo Deus. Agora a pergunta é: a igreja tem prevalecido? Nós temos avançado? Temos estagnado? Estamos estagnados? Ou estamos retrocedendo? Essa é uma pergunta que você precisa responder para você mesmo. Você como igreja, porque na sua casa há uma igreja, você sabia? Lá tem uma igreja, chamada família. Agora a minha pergunta é: essa igreja está avançando? Está recuando? Ou estagnou? Porque o Senhor nos deu autoridade no reino do Espírito. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque você pode ser filho do rei, mas viver como mendigo. Nós somos filhos do rei, mas talvez você ainda tenha mente de mendigo, porque mente de mendigo pede todo dia. Ele não pensa no que ele tem que fazer, ele pensa em para quem ele vai pedir.
Ele pensa que ele tem que acordar e ir em determinado lugar, porque lá vão dar para ele. Se aquele lugar não der para ele, ele vai para outro lugar para que deem para ele. E muitos cristãos são mendigos espirituais. Se o Senhor não der para você nessa casa, você vai para outra casa para ver se lá eles dão para você. E deixa eu te dizer, nós não adoramos a um Deus que serve mendigo nessa casa. Aleluia! Glória a Deus. Demônio desgraçado. Eu aprendi uma vez com o pastor Natanael, com um apóstolo meu, apóstolo Neuci, se estiver me olhando, grande homem de Deus, querido. Ele dizia assim: quando você senta e começa a vir aquele sono incontrolável, é um demônio, senta na tua cabeça e bota os calcanhares dele nos teus olhos, ele fica batendo assim, aí você fica assim, se der um sono incontrolável, diz assim: demônio do calcanhar, sai da minha cabeça. Aleluia, me perdi todo aqui agora. Você pode ser um filho de rei vivendo como mendigo. E o homem caído, ele sempre tenta sobreviver. Ele não consegue acessar e nem consegue compreender que o tempo de comparação, o tempo de provar algo para quem quer que seja, encerrou na cruz do Calvário. Nós não precisamos provar nada para mais ninguém. Tem gente expulsando demônio da cabeça aí, irmão. Glória a Deus, é isso, irmão. Você entendeu? O tempo de comparação, o tempo de provar algo para quem quer que seja, se encerrou na cruz de Jesus. Você não precisa provar mais nada para ninguém. Jesus já provou o seu valor. Aleluia. Pastor, eu tenho que fazer isso para provar. Não, você não precisa provar mais nada. Pastor, eu não sei se eu tenho valor. Ah, você não sabe se você tem valor? Então olha para a cruz, vê o valor que você tem. Porque nessa noite eu venho falar do valor que você tem. É só isso. Deus está onde? Coisa linda, irmão. Aí você acabou. Aleluia, irmão. Você não precisa provar nada para mais ninguém. Que doideira, hein? O Espírito Santo se move em você. Por quê? Porque você tem valor. Sabe, a mente caída, ela ainda busca reconhecimento, ela busca comparação, defesa e validação. Não precisa, irmão. Ninguém precisa nesta terra reconhecer o que você faz. Porque se alguém nessa terra reconhecer o que você faz, talvez Deus não precise reconhecer o que você está fazendo. Agora a pergunta é: você prefere que as pessoas reconheçam ou que Deus reconheça? Porque o nosso Deus não fica devendo nada para ninguém, irmão. Por quê? Se uma porta... Qual é a outra canção ainda? Mulher, tem que ser mulher essa música. Vamos, irmã Priscila. Eu preciso, porque Ele, irmão, isso é uma oração. Continua, irmão, está lindo demais. Ninguém sabe.
Não te deram o microfone, né, Dani? Porque Ele. Deus cuida de mim. Uau, uau. Ah, eu sabia que estava aí dentro. Eu amo. Você nunca anda sozinho. Você quer a oração mais poderosa dessa que você está cantando, irmão? Deus cuida de você. Deus dá a você enquanto você dorme. Enquanto você descansa, Deus dá para você. Aleluia! Mas a mente de Cristo vive a partir da segurança da identidade. Ah, irmão, pega essa. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora, sentimento. Por que sentimento? Sabe, essa palavra aqui no grego, ela tem uma revelação mais profunda do que um sentimento, uma sensação. Ela está falando a respeito de pensar, ela está falando a respeito de você ter uma mentalidade, ela está falando a respeito de você ter uma atitude no seu interior, ela está falando a respeito de você adotar uma forma de enxergar a vida, ela está falando de direcionar a mente para algo superior, ela está falando de algo em que você vai ter disposição de caráter. Está falando de você, o mesmo sentimento, está dizendo: enxergue a vida a partir dos olhos de Jesus, e não a partir dos seus. Enxergue o teu irmão a partir dos olhos de Jesus e não dos seus, mas também se enxergue quando você olhar no espelho através dos olhos de Jesus. Aleluia! Paulo aqui ele não está dizendo apenas tenha um sentimento ou uma emoção. Ele está dizendo, tem a mesma mente, a mesma mentalidade, a mesma atitude interior que havia em Cristo Jesus. Por quê, irmão? E agora escreve essa para você. Cristo não vivia tentando provar quem Ele era. Por quê? Ele vivia a partir da certeza de quem Ele era. Se você vive provando, tentando provar quem você é, porque você não sabe quem você é. Se você vive tentando provar que você é bom, é porque você não é bom. Porque quem é bom em algo não precisa nem fazer propaganda. Os outros fazem propaganda ao seu respeito. Eita. Às vezes, né? Ué, não conheço? Quem te deu meu contato? O fulano falou para o fulano que você faz isso, e eu queria ver se você pode vir aqui e fazer. Ué, glória a Deus. Por quê? Porque quem é bom no que faz não precisa provar nada para ninguém. E vou dizer mais, irmão, quem é bom no que faz não compara preço, ele sabe o seu valor. Você que é profissional aí, mas o outro cobrou tanto, beleza, mas o meu valor é esse, porque se eu fizer, eu garanto que eu estou fazendo. A gente aprende tudo isso aqui, irmão. A gente está aprendendo tudo isso, não é, pastor? A gente está aprendendo isso aqui. É uns quantos orçamentos, daqui até lá. Mas daí no meio tinha um que disse assim: faz com esse, porque esse aqui já fez para mim, e esse aqui eu garanto que o serviço é excelente. Não foi o mais barato, mas foi porque alguém disse que ele era bom. Porque ele mesmo que fez o serviço não disse que era bom, o outro falou que ele era bom para nós. Não. Jesus, falei demais, gente. Jesus, aos 30 anos, ele é batizado, e a primeira mensagem que
Deus confirma ao Filho publicamente é sua identidade. Não foi o que Jesus fez ou iria fazer. Deus, na primeira vez que se expressa ali, quando Jesus é batizado no Jordão, Deus não disse: esse é meu filho que vai morrer por vocês. A frase que Deus diz para ele é a seguinte: esse é o meu filho amado, ponto. Porque quem sabe o que é em Deus, quem tem sua identidade firmada e confirmada, acabou, irmão. Não importa o que os outros vão dizer a respeito de você, não importa se vão cuspir na sua cara, não importa se vão te jogar por uma cruz, não importa se vão te açoitar, não importa se aqueles que vão sentar na mesa, que vão comer contigo, um vai te vender, o outro vai te negar 3 vezes e os demais vão fugir, só um vai ficar na cruz. Não importa o que os homens vão fazer para você, porque quando você sabe quem você é no Senhor, não importa o que os homens fazem, o que importa é o que você faz através de Deus para os homens, porque a sua identidade está firmada. E Deus, ele é tão maravilhoso, irmão, que depois disso o próprio Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser glorificado, para ser tentado. Por quem? Pelo diabo. E qual é a primeira coisa que o diabo pergunta para Jesus? Quem lembra? Se tu és, uau! O que Deus tinha falado ali momentos antes? Tu és o meu, e agora o dinheiro. Mas se tu és, me prova. Se tu és, faz isso. Se tu és, me prova fazendo isso. E aí Jesus, ele não responde confirmando a sua identidade, porque o diabo pode transformar uma pedra em pão, e Jesus diz: nem só de pão, eu não vivo do pão físico, mas eu vivo da palavra que sai da boca do meu Pai, e o meu Pai disse que eu sou filho, então eu não preciso te provar, eu não preciso fazer nada para provar aquilo que eu já sei que eu sou. Essa é a resposta que Jesus dá para esse demônio desgraçado. E se você não tem essa compreensão de quem você é, da sua identidade, nós esperamos retorno de pessoas. E é aqui que está a frustração, irmão. Se você serve com uma mente caída, você espera reconhecimento de pessoas. Trabalhamos, mas aguardamos reconhecimento. Sabe, você pode ser voluntário, mas o seu pagamento pode não ser o dinheiro, e sim o reconhecimento. Então você pode achar que está fazendo algo voluntariamente, mas se não tiver reconhecimento, você se entristecer, e deixa eu te dizer algo, você está cobrando por aquilo que você está fazendo. Não é irreal, mas você ainda é carente de palavras, e você está cobrando, porque aquele que faz realmente sem esperar nada, não espera elogio. Porque eu não faço para me tornar, eu só faço porque eu já sei quem eu sou. E quando você faz sabendo quem você é, você não espera reconhecimento de pessoas. Por isso surgem disputas. Preste atenção, por favor. Eu só vou conseguir falar até aqui, irmão. 5 minutos. A gente continua na próxima quinta, se Deus permitir. Sabe o que acontece? Surgem, pastora Maeli, disputas silenciosas. Disputas silenciosas, e essas são as mais perigosas do que aquelas que são abertas, porque as disputas silenciosas não são declaradas publicamente, elas são declaradas internamente, estão aqui dentro. E deixa eu te dizer, talvez você seja uma pessoa que tenha disputas dentro de você que você nem sabe. E é sobre isso que eu quero falar na próxima quinta-feira. A maioria de nós não sabe que existe disputa interna dentro de nós. Por quê? Vou só dar como que se diz? Um spoiler. Nós não conhecemos o nosso... Se coloque em pé, por favor.
Você precisa compreender quem você é após a obra redentora de Cristo na cruz e tomar posse dessa realidade. Você precisa saber que você tem valor. Você precisa saber que você tem uma identidade. Você precisa saber que você tem um pai. Você precisa saber que quando essa verdade desce ao seu coração, você não precisa mais provar nada para ninguém. Você precisa saber que sempre tem alguém te observando. Você precisa saber que se Deus, e eu encerro aqui, se Deus não governar o seu secreto, você nunca será reconhecido em público. Pegou? Se Deus não governar o seu secreto, pastor, como assim secreto? Aquilo que ninguém vê, só Ele. Se Deus não te governar no secreto, você nunca será reconhecido em público. Sobre isso nós vamos falar quinta-feira que vem, se Deus assim nos permitir. Amém? Quero orar com você. Pai, Tua palavra foi liberada. Esse é um culto de pastores, líderes, obreiros, aqueles que servem na Tua casa. Por isso, Senhor, eu sei que o Senhor está fazendo grandes coisas no nosso secreto. Talvez áreas que o Senhor ainda não governava. Teu Espírito Santo está entrando e está nos expondo para nós mesmos, para que o Senhor governe no secreto, para que as coisas aconteçam em público. Por isso nos esconde em Ti, Senhor. Nos esconde em Ti nesses dias. Nos esconde em Ti. Assim como o Senhor fazia com os profetas, assim como o Senhor fez com João Batista, mandou ele para o deserto. Assim como o Senhor fez com Moisés, mandou ele para o deserto. Assim como o Senhor fez com Jesus, mandou ele para o deserto. Como o Senhor fez com Elias e tantos profetas, Pai, o Senhor os escondeu. Assim como o Senhor levantou um homem de Deus e escondeu profetas em uma caverna. Nos esconde nesses dias. Trabalha em nós no Teu esconderijo, Senhor. Trabalha em nós no Teu secreto. Mesmo que doa, mesmo que venhamos chorar no secreto, mesmo que o Senhor nos quebre no secreto, mas completa a obra que o Senhor tem começado, Senhor, em nós, sobre esta casa, sobre as nossas vidas, sobre cada rede, cada departamento, Senhor, cada ministério, cada pastor, cada líder, em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Tu és bom. Tu és bom, Senhor. Ah, Tu és bom. Continua nos revelando a nós mesmos. Continua nos revelando para nós mesmos. Sim, Senhor. Seguir todo o Teu querer. Sim, Senhor. Dá-me um coração igual ao Teu. Outra canção que é uma oração, irmão, cante. Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, seguir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu.
coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer e seguir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Oh, dá-me um coração igual ao teu. Obrigado, Jesus. Oh, Obrigado, Jesus. Dá-me um coração igual ao teu. Te louvamos, Senhor, por esta noite. Obrigado pela tua palavra, pela tua presença. Despede-nos em paz e em segurança até as nossas casas. Nós declaramos mais uma vez que toda honra, toda glória e todo o louvor, eles pertencem a ti, Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus os abençoe e lhes dê uma semana abençoada. Domingo às 9 horas e domingo às 19 horas, venha estar conosco.